Aqui não é só manchete, tem leitura de cenário. Quarta-feira é dia de entender o que está por trás dos fatos aqui no canal É da Minha Conta. Se você está cansado de ouvir opinião rasa sobre acontecimentos que mexem com o mundo, com o Brasil e com o seu dinheiro, esse vídeo é para você. Aqui a gente não reage à notícia, a gente entende o impacto dela. Se você quer aprender a ler o mundo com mais clareza, entender como esses movimentos afetam o Brasil, os investimentos e o seu bolso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quarta-feira é dia de entender os investimentos e tudo aquilo que pode influenciar na tomada de decisão. Aqui é o É da Minha Conta, para quem quer entender antes de reagir. A prisão do Maduro não é o ponto final, é o ponto de partida. Quando um chefe de Estado é preso sob acusações ligadas ao narcotráfico, o fato mais relevante não é a imagem da prisão em si. O que realmente importa é o que começa a acontecer depois dela. A detenção é apenas o primeiro passo de um processo que costuma trazer desdobramentos profundos políticos, econômicos e diplomáticos muito além das fronteiras do país envolvido. Mercados financeiros, governos e organismos internacionais não reagem apenas ao ato da prisão, eles reagem ao risco do que pode vir à tona. Informações, documentos, nomes, rotas, acordos e alianças que antes estavam protegidos pelo poder passam a ficar expostos. E quando isso acontece, a percepção de risco muda rapidamente. Esse tipo de cenário costuma gerar impactos estruturais, não momentâneos. Afeta a confiança, mexe com relações entre países, altera decisões de investimento e força reposicionamentos estratégicos. Não é sobre ideologia ou opinião política, é sobre como sistemas de poder reagem quando informações sensíveis entram em circulação. O que está em jogo não é apenas a queda de uma figura central, mas o efeito dominó que pode atingir redes inteiras de influência, financiamento e proteção. Por isso, entender o depois é muito mais importante do que olhar apenas para a prisão em si. Tudo isso nos leva ao ponto mais importante. O impacto não fica lá fora, ele chega aqui. Quando esse tipo de evento acontece, o mundo não separa as coisas com lupa, ele olha o conjunto. A América Latina entra no mesmo radar e o Brasil passa a ser observado com mais cuidado, não por culpa direta, mas por proximidade. E é aí que os reflexos começam a aparecer no dia a dia. Primeiro, no dólar. Em momentos de incerteza, o dinheiro busca proteção. O dólar tende a se fortalecer, não porque a economia brasileira piorou de um dia para o outro, mas porque o capital fica mais defensivo. E nos investimentos, o movimento costuma ser o mesmo, mais cautela. O dinheiro fica seletivo, menos disposto a risco. Não é pânico, é defesa. Grandes investidores preferem esperar, observar e só depois decidir. É por isso que entender esse cenário importa, mesmo para quem não investe, não acompanha política e não gosta de notícia pesada. Porque essas decisões lá fora acabam influenciando preços, crédito, inflação e o seu bolso aqui dentro. O efeito dominó na região, quando um regime começa a ruir por dentro, especialmente a partir de delações e revelações sensíveis, o impacto não fica restrito a um único país. Outros governos entram automaticamente em observação. O sinal que o mundo lê é simples. Se aconteceu ali, pode acontecer em outros lugares também. A partir desse momento, a região passa a ser vista como uma zona de atenção ampliada, não porque todos os países estejam em crise, mas porque a percepção de estabilidade fica mais frágil, e percepção, nesse contexto, pesa tanto quanto os fatos. Os mercados costumam reagir antes mesmo de qualquer anúncio oficial ou movimentação diplomática. Investidores ajustam posições, reduzem exposição e adotam uma postura mais defensiva diante da incerteza. Não é pânico, é cautela. A América Latina funciona como um sistema conectado. Quando um país enfrenta uma ruptura séria, a desconfiança acaba respingando nos vizinhos, especialmente naqueles que têm histórico de proximidade política, econômica ou institucional. Isso não quer dizer que todos serão afetados da mesma forma, mas todos passam por uma nova avaliação. E em momentos de instabilidade política, essa avaliação costuma ser mais dura, mais conservadora e menos tolerante a riscos. É assim que um evento localizado começa a gerar reflexos regionais, não por efeito emocional, mas por leitura estratégica de risco. O Brasil entra no radar internacional. Depois desse efeito regional,
O Brasil passa a ser observado com mais atenção, por proximidade. Quando um país vizinho enfrenta uma crise institucional grave, a percepção de risco se espalha pela região inteira. Investidores internacionais, em cenários de turbulência, tendem a simplificar a leitura. Isso gera alguns movimentos quase automáticos. Cresce a pressão por posicionamento diplomático, com cobranças por sinais claros de alinhamento. Aparecem questionamentos institucionais, revisitando vínculos e escolhas do passado. Ao mesmo tempo, surge mais cautela dos investidores, que reduzem temporariamente a exposição a ativos brasileiros. Outro reflexo comum é o aumento do cuidado na entrada de recursos de fora. Fica mais caro captar dinheiro e o câmbio tende a sentir esse ajuste, justamente porque o capital busca proteção quando o ambiente fica nebuloso. E depende da percepção em momentos de risco político, essa percepção se move rápido muitas vezes antes de qualquer confirmação oficial. Petróleo mais barato não é necessariamente uma boa notícia. Depois que o Brasil entra no radar internacional, outro ponto ganha peso: o petróleo. Mudanças profundas no cenário venezuelano podem mexer diretamente com o mercado global. Se houver uma ruptura institucional mais séria, novos grupos tendem a assumir a produção e a exportação do petróleo do país, aumentando a oferta disponível no mercado mundial. Quando a oferta aumenta, o preço internacional costuma cair. À primeira vista, isso parece positivo. Combustível mais barato dá a sensação de alívio. Mas para o Brasil, a conta não é tão simples e nem automática. Com o petróleo valendo menos, empresas produtoras ganham menos. E isso afeta diretamente a Petrobras. Menos lucro significa menos repasses ao governo, tanto em dividendos quanto em impostos. E esses recursos são uma parte importante do caixa público. Na prática, isso cria um efeito colateral relevante. O governo passa a ter menos dinheiro disponível. Com a arrecadação pressionada, fica mais difícil investir, cumprir metas fiscais e equilibrar as contas. Nesse contexto, é pouco provável que o governo opte por repassar uma eventual queda do petróleo ao consumidor. Manter os preços ajuda a preservar a arrecadação e reduzir o aperto fiscal. Além disso, a Petrobras está entre os maiores contribuintes do país. Quando seus resultados encolhem, a arrecadação também diminui. Ou seja, mesmo que o petróleo caia lá fora, o efeito nas contas públicas tende a pesar mais do que qualquer alívio pontual no posto. É por isso que, nesse cenário, petróleo barato não significa tranquilidade. Muitas vezes significa mais pressão justamente onde o Brasil já está sensível, nas contas do governo e menos chance de benefício direto para a população. O dinheiro entra em modo de defesa. Depois de entender que petróleo mais barato não resolve e pode até piorar o cenário fiscal, o próximo movimento é quase automático. O dinheiro fica mais cauteloso. Quando o risco na região aumenta e as contas públicas parecem mais frágeis, o capital passa a se proteger. Isso aparece de várias formas ao mesmo tempo. Investidores reduzem exposição, evitam novos aportes e preferem esperar. O dólar tende a se fortalecer, não por força da economia local, mas porque o dinheiro busca segurança. O apetite por risco diminui. O mercado funciona assim, porque o dinheiro não gosta de surpresa. Diante de cenários políticos complexos e difíceis de prever, a reação costuma vir antes da confirmação dos fatos. Grandes investidores preferem sair antes, mesmo sem ter todas as respostas. Essa antecipação acaba criando um efeito em cadeia. A expectativa de problemas gera pressão real sobre o câmbio, os ativos e o crédito. Não é necessariamente uma crise instalada, é um movimento de defesa. Em países emergentes, esse processo pode ser rápido. Uma mudança na avaliação de risco ou um ajuste de recomendação por grandes gestores já é suficiente para movimentar volumes enormes em poucos dias. E quando isso acontece, o impacto aparece primeiro no dólar e no humor do mercado. É assim que o dinheiro se comporta em momentos de incerteza. Menos ousadia, mais proteção. Mas o que realmente importa daqui para frente? Se houver delação, a prisão vai ser lembrada apenas como o primeiro capítulo de uma história muito maior. O impacto real não está no ato inicial, mas na sequência de eventos que ele pode desencadear. A detenção tem peso simbólico, a delação, não. Ela abre caminhos para revelações, expõe conexões, traz outros países para o radar
e muda a forma como o mundo olha para a região. A partir daí, investigações se cruzam, o capital se reposiciona e a percepção de risco se amplia. É assim que a geopolítica funciona. Ela não explode de uma vez, ela vaza. A informação sai aos poucos. Cada nova revelação gera uma nova reação, e o efeito acumulado costuma ser muito maior do que o evento inicial fazia parecer. Por isso, para quem acompanha cenário, mercado e economia, o mais importante não é a manchete do dia. É entender a cadeia de consequências que começa a se formar a partir dela. Esse é um cenário em construção. Novos fatos podem mudar o mapa de riscos e também de oportunidades. Aqui, a proposta não é opinião nem torcida. É leitura de cenário, análise fria e acompanhamento contínuo do que realmente importa. Quarta-feira é dia de leitura de cenário. Se você quer entender o que está por trás das notícias, como esses movimentos afetam o Brasil, o mercado e o seu dinheiro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é o É da Minha Conta, porque informação boa não grita, explica.